Vamos aos destaques. 200 milhões de reais é o valor que pode chegar o futuro contrato de patrocínio master do Vasco da Gama. Thiago Mendes pode ser suspenso por até 6 jogos. Vale a pena investir em Robert Renan? 8 milhões e meio de euros. Tudo isso e muito mais agora, então já chega deixando o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para o nosso canal. Bom, direto e reto com o assunto Thiago Mendes, que ontem publicou a foto fazendo tratamento no tornozelo de uma entrada desleal do volante André do Corinthians, denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro Disciplinar de Justiça, e ele pode ser punido por até 6 jogos, o André. Pasmem, por quê? O Thiago Mendes, que sofreu uma entrada criminosa de um atleta que pode levar até 6 jogos de suspensão por essa entrada, óbvio que são artigos diferentes, mas olha a dose, né, a pena, o tamanho da pena de cada artigo. O Thiago, no intervalo, saiu reclamando, com a sua razão, e aí é a discussão do mérito. Ah, mas pode falar, não pode? Não foi ofensivo, não atacou o árbitro, apenas opinou que ele estava apitando mais para o Corinthians do que para o Vasco. E aí ele foi denunciado no artigo 258 da atitude de conduta antiesportiva e que pode também levar 6 jogos. Aí é brincadeira. Então vale mais você dar uma porrada no adversário, né, uma entrada mais forte, uma entrada criminosa como ele sofreu, correndo o risco de lesionar um adversário, a falar. Vale muito mais a pena. Mete a porrada em campo. Falar do árbitro não compensa. Ah, mas o Hugo Souza foi suspenso por 2 jogos, teve efeito suspensivo, depois pegou apenas 1. Cara, é a bagunça do nosso código disciplinar, cara. Não existe isso. Se ele tivesse chamado o árbitro disso ou daquilo, atentado contra a honra do árbitro, ele apenas fez um comentário. Aí ele vai levar os mesmos 6 jogos possíveis de um agressor? Enfim. Ele ontem meteu a seguinte pergunta lá, muito pertinente. Vale mais a pena investir 4 milhões de dólares no Barbosa, que está deixando o Botafogo, zagueiro de 31 anos, Cruzeiro e Palmeiras estão disputando ele, ou investir no Robert Renan, que já está no Vasco, tem contrato até o meio do ano, cláusula de compra, opção de compra, no valor de 8 milhões e meio de euros. Aí ele tem 22 anos. Isso faz muita diferença. A idade, são 2 zagueiros canhotos, a idade, a possibilidade de revenda. O Barbosa é para chegar e jogar agora, né? Não vai ter revenda. Você não projeta uma revenda. Daqui a 2, 3 anos, vender o Barbosa? Muito difícil. Ah, o futebol árabe? Muito difícil. Com 34, 35 anos. Pode até acontecer. O Robert Renan, esse valor, somado ao que já foi pago, seria algo em torno de 10 milhões de dólares. Ele está falando mais que o dobro do Barbosa, só que ele tem 22 anos. E ele tem campo para você vendê-lo. Fábio, você acha que é um valor justo? Não, não acho. Mas é o valor de mercado. Quem determina o valor do mercado não é a minha opinião, não é a sua, não é o que eu penso, não é o que você pensa. Infelizmente, torcedor, a gente tem que entender o que é o mercado. Por exemplo, o mercado indica que o Danilo, volante do Botafogo, que vai para a Copa do Mundo, muito provavelmente, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, hoje vale 30 milhões de dólares. Volante, novo, com poder de revenda. Tem 3 clubes, um deles é o Palmeiras, o Fulham está interessado nele, o Zenit é outro. Mas eles pagam, por quê? Tem valor de revenda, é jovem, é goleador, vai para a Copa do Mundo. Então é o mercado que determina o valor do atleta, com as suas performances individuais e os seus potenciais. Isso quer dizer que o Vasco, então, tem que investir no Robert Renan esse dinheiro todo? Acho muito. Não só ele, como outros atletas também. Para a situação financeira do Vasco, não estou dizendo que o Robert não valha esse valor, mas para a situação financeira do Vasco é muito dinheiro. É muito dinheiro. Até porque o Robert Renan oscila, até por ser jovem. Então a pergunta que fica, e eu quero ler a sua resposta, foi a proposta feita no nosso grupo do WhatsApp VIP. Vale a pena pagar um jogador já consolidado, experimentado,
que tem seus altos e baixos também, mas tem uma liderança muito forte que o Vasco precisa. 4 milhões. O Vasco não está entrando na disputa não, mas só para efeito de comparação. No Barbosa ou 8 milhões e meio no Robert Renan, que tem 9 anos a menos. É para pensar. Falando em dinheiro, o presidente do Flamengo vai ficar desesperado, hein? Não vai gostar, hein? Não deve ter dormido essa noite. Notícia trazida pela galera do Expresso 1923, um grande abraço para essa galera que faz um trabalho bem bacana. Aliás, tem muitos canais de Vasco que fazem trabalhos muito legais. Eles apuraram, e eu confirmei com as minhas fontes também, que o Vasco está por detalhes para anunciar a empresa Sporting Bet como nova patrocinadora master da nossa camisa. A camisa é essa que está há 100 dias, há mais de 100 dias, sem estampar um patrocínio. Depois que a Betfair foi embora, o Vasco seguiu no mercado, buscando outra bet, que normalmente essas empresas de casas de apostas são as que pagam melhor, já pagaram mais, e eu vou explicar por quê, mas conversou com a BID, uma montadora de carros, e chegou a Sporting Bet. São quase 2 anos de contrato, né, porque vai assumir a partir de maio, então você está falando de maio a dezembro de 2027, esse é o vínculo. 120 milhões de reais fixos, 50 nessa temporada, exatamente porque está entrando proporcional, e 70 no ano que vem. Então seria um contrato de 140 milhões fixos, mas como o Vasco está pegando a partir de maio, 120. Com os gatilhos, com as metas, pode chegar a 100 nesse ano ou 100 no ano que vem. Parênteses. A Betfair, que era a empresa anterior, pagava 35 milhões. Ou seja, o Vasco está 50% a mais nessa temporada e dobrando para a próxima temporada. Já é um valor muito maior. Pô, Fábio, mas o Flamengo fatura tanto, 200 e pouco. Palmeiras 100 milhões, mas os gatilhos podem chegar a 170 e tal. Gente, vamos lá. Não vamos comparar camisa porque a nossa vai ser sempre maior que a de todo mundo. Mas vamos comparar de novo o mercado. O que o Flamengo está jogando, o que o Palmeiras está jogando, quais são as perspectivas, qual é a exposição. É diferente. O Vasco está disputando as principais competições no topo? Não. O Vasco está disputando as principais competições da América do Sul? Não. O Vasco não está na Libertadores. O Vasco tem a mesma visibilidade? Não. O Vasco tem o mesmo tamanho de elenco desses dois times? Também não. Bom, isso aí já encerra a discussão e põe por terra qualquer argumento de a camisa do fulano vale tanto, por que a nossa vale menos? Tá aí. Esses são argumentos que o mercado mostra para você. Cara, se o Vasco estivesse jogando Libertadores, brigando no topo da tabela, tendo maior exposição... Ah, mas o Vasco tem uma torcida fiel que vai consumir, que vai comprar, que vai entrar... Isso é uma outra discussão, por isso as variáveis. Que não só passam pela premiação em caso de conquista, chega a uma Libertadores, ganha uma competição nacional, uma internacional. Esses são os gatilhos que potencializam e fazem chegar de 50 até 100 nessa temporada e 70 até 100 na próxima. Por isso que eu botei na thumb 200, porque é o máximo que pode chegar esse contrato. Porém, a realidade hoje é outra. É um belo contrato? É um bom contrato de boca cheia, porque o mercado mudou muito, torcedor. E eu estou passando por isso e posso falar abertamente com vocês. O meu contrato com a KTO foi encerrado antecipadamente. Eu estou no mercado negociando. E as regras de negociação mudaram. As casas de apostas estão com um investimento mais reduzido, direcionado para outras situações. Então, faz parte do mercado essa retração, esse freio no tamanho de investimento. Se fosse há 2 anos, talvez o Vasco pegasse 80, 100 milhões fixos logo de cara no primeiro ano, 100 a 120 no segundo. Talvez. Mas hoje o mercado deu uma retraída. Diminuíram as casas de apostas que investem mais pesado. Mas, de novo, tendo em vista o cenário e todo o contexto da nossa camisa e das competições que estamos disputando, por conta da exposição da nossa camisa, entendo sim que são valores bem razoáveis. 50% a mais do que foi o contrato da Betfair e no ano que vem o dobro do que era o fixo. Simples assim. Ah, mas tinha meta, podia chegar a tanto, mas eram metas também que não eram fáceis de alcançar, como essas também não são. Bater campeão brasileiro, campeão da Libertadores, são metas difíceis de alcançar. Não são impossíveis, mas são bem difíceis. Mais um vídeo chegando aqui para vocês com muita informação do Vasco da Gama. Peço que você senta aqui e dá um like nesse vídeo para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no noticiário do dia a dia do bastidor do Marco do Brasil. A gente encerra nossa edição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.